Pois é, Juliana, voltando a falar aí dos juristas que há pouco a gente viu, né, discursando, eles chamaram a atenção para a gravidade desses crimes de responsabilidade fiscal. E vamos falar com a Miriam Leitão, que está acompanhando tudo lá de perto, lá de Brasília. Miriam, bom dia. Miriam, a lei de responsabilidade fiscal é clara, agora cabe ao Congresso a palavra final. Claro, Chico, cabe ao Congresso a palavra final e é bom lembrar que o governo precisa apenas de uma minoria, precisa apenas 171 votos para parar esse processo. Mas a lei de responsabilidade fiscal estabelece que é proibido o governo pegar empréstimo em banco que ele controla. E o governo fez isso, tanto fez que no final do ano passado ele pagou 72 bilhões ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e FGTS, de atrasados que ficaram de 2014 e 2015. Se isso é crime de responsabilidade para impeachment, é o Congresso que dirá, mas a lei foi de fato ferida. As pedaladas não foram apenas jogar pagamentos para frente. Foi muito mais grave. O governo fez assim, gastou mais do que o orçamento e a meta fiscal permitiam e, para esconder isso, pediu que os bancos pagassem benefícios sociais e subsídios aos empresários. E assim manteve uma contabilidade falsa e pôde gastar mais em ano de eleição. Para piorar, o governo autorizou gastos extraordinários sem passar pelo Congresso, o que também é proibido, Chico e Ana. Ô Miriam, agora a lei de responsabilidade fiscal que está no meio aí de toda essa discussão do processo de impeachment, vamos lembrar aqui por que ela foi criada, Miriam? É bom lembrar isso, até porque eu vi cada momento dessa história, Ana Luísa. Essa lei foi aprovada dentro do projeto de luta contra a hiperinflação. Depois do Plano Real, ficou claro que era preciso acabar com os problemas que levaram a inflação a fugir ao controle no Brasil por tanto tempo e chegar até a 5.000% ao ano. Uma das causas era que os governos federal e estaduais pegavam empréstimo nos bancos que eles controlavam, os bancos públicos, não pagavam, quebravam os bancos e o Tesouro tinha que pegar o nosso dinheiro e recapitalizar as instituições. Além disso, o Banco Central não conseguia controlar o dinheiro em circulação. E isso é que provoca a inflação, uma das causas da inflação. E a função do Banco Central é exatamente controlar a moeda em circulação. E por isso, também foram criadas regras para o governo informar a cada 2 meses como estão as contas públicas. O governo Dilma maquiou a contabilidade e escondeu esses rombos. O resultado é que o Brasil terá esse ano quase 100 bilhões de déficit. E esse é o 3º ano que fecha no vermelho. Essas pedaladas e maquiagens jogaram o país na crise de recessão e desemprego que estamos vivendo. A lei de responsabilidade fiscal não é uma lei menor, é a garantia da estabilidade na economia. Ana e Chico. E olha, ainda tem muitos detalhes que precisam ser esclarecidos. Vamos falar com a Miriam Leitão, que está acompanhando tudo lá de Brasília. Miriam, o fato é que os gastos em 2014 e 2015 foram gigantescos. Foram sim, Ana Luísa, foram sim. Seria muito bom se tivesse sido como o ministro Nelson Barbosa descreveu os fatos, mas não foram, não. A metáfora usada pelo ministro Nelson Barbosa, dos 2 quilos de arroz que não aumentaram a despesa, só faria sentido se o governo tivesse mantido os gastos. E, na verdade, o governo teve um enorme déficit em 2015. Ele disse que foi cumprida a meta. Não é bem assim. A meta inicial era um superávit de 66 bilhões de reais. E no fim do ano, houve um déficit de 119 bilhões de reais. O governo aprovou nova meta em dezembro para adaptar a meta ao rombo recorde que já havia feito. O ministro tentou convencer os deputados de que houve com os bancos públicos atrasos normais, pequenos, que sempre ocorrem, um pouquinho maior, mas não é bem verdade. Só com a Caixa Econômica foram 6 bilhões de reais por vários meses e a Caixa até entrou na justiça para receber, como faz qualquer credor, diante de um devedor faltoso. No final do ano passado, o governo pagou 55 bilhões de reais de 2014, de atraso de 2014, e quase 17 bilhões de 2015, atrasos com BNDES, Banco do Brasil, Caixa e FGTS. Um dinheiro deste tamanho, convenhamos, não é atraso, é empréstimo, Ana Luísa e Chico. Miriam, o governo diz que cumpriu todas as determinações depois do alerta do TCU, mas a lei já era clara. Você não precisa de um tribunal para dizer que você precisa cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida, principalmente pelo governo.
esse argumento de que isso não era proibido antes pelo TCU, que mudou o entendimento, não é uma questão de entendimento do TCU. É a lei que diz que o governo não pode tomar empréstimos junto a banco público. A presidente Dilma disse que todos os governos fizeram o mesmo. Mas a verdade é que quem formulou a lei, quem apresentou a proposta da lei para o governo, para o Congresso, a lei de responsabilidade fiscal, foi o governo Fernando Henrique, em 2000. E no governo Lula, o TCU nunca identificou atrasos relevantes. O governo Dilma é que passou a ter atrasos enormes a ponto de virarem, na prática, empréstimos. Se as confusões que o governo fez nas contas públicas vão ser consideradas crime de responsabilidade, o Congresso é que vai dizer. Mas não dá para minimizar o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. O fato é que as irregularidades são muitas. Aconteceram principalmente em 2014, mas o ministro Nelson Barbosa disse que só explicaria 2015, porque a denúncia se refere só sobre aquele ano, segundo ele disse. Mas a denúncia trata dos 2 anos e dessa forma foi para a comissão. O ideal é que, ao final de toda essa confusão, os governos nunca mais tratem as contas públicas da maneira que a presidente Dilma Rousseff fez, porque isso foi o que provocou a crise atual. Ana e Chico.